Dando início a mais um programa Contrato Social Podcast e hoje com um colega da advocacia, Dr. Marcelo Palavieri, que é um especialista em direito municipal, presidente do IPGM e também uma das maiores referências na área de licitações e contratos administrativos aqui no país. Dr. Marcelo Palavieri, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social. Obrigado, Thomas, pelo convite. Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui com você. Eu respeito e admiro demais a sua trajetória na advocacia, na vida pública e também na vida empresarial. E dizer para você que estou à disposição para a gente poder tratar dos temas que você entender aí que eu possa contribuir. Tenho assistido o Contrato Social, gostado demais daqueles que tive a oportunidade de acompanhar. E dizer que para mim é uma honra. Doutor Marcelo, aqui a gente tem nossos telespectadores, jovens advogados, empresários. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória acadêmica, da sua trajetória na vida profissional, dos seus perrengues da sua vida, até chegar nos momentos de hoje. Eu sou advogado formado pela Universidade de São Paulo, a Faculdade Largo de São Francisco. Me formei em 1990. Então já tem aí 36 anos de formação e mais alguns anos de estágio, sempre voltado nessa área do direito público e mais especificamente na área do direito municipal. Comecei assessorando em uma consultoria que presta serviços a municípios e depois comecei a desenvolver o meu escritório, passei a fazer treinamentos, capacitações e cursos na área de licitações públicas e a escrever mais especificamente na parte de licitações e direito administrativo. Tenho hoje um escritório que é o Palavieri Advogados, que fica aqui na capital de São Paulo e que é especializado em direito municipal. Nós prestamos serviço para algumas dezenas de municípios do estado de São Paulo e para algumas dezenas de empresas que trabalham com o poder público. A nossa atuação é na defesa dos interesses dessas pessoas e dessas instituições, sempre pensando em poder fazer com que o direito administrativo, o direito público seja aplicado de uma forma mais correta e mais adequada. E de uma forma prática, porque, na verdade, você bem sabe, como professor que há uma distância muito grande entre a teoria e a prática. A gente tenta no escritório fazer com que essa prática seja o mais correta e o mais adequada possível para os interesses envolvidos. E, doutor Marcelo, como é que você vê as mudanças legislativas? Eu sei que você tem aqui um livro novo sobre a nova lei de licitações e contratações. O que traz de novidade na legislação brasileira em relação às novas licitações? Tá. Nós temos uma lei que já fez 5 anos, né? Agora ela é de abril de 2021, mas ela é nova. Ela é nova por 2 razões. Primeiro que nós, no direito, 5 anos não é tempo suficiente para dizer que a lei já tem tempo. Ela é uma lei nova. E segundo, pelo fato de que, ainda que ela tenha 5 anos, ela ficou provavelmente por 3 anos praticamente sem uma utilização efetiva, porque foi um período de transição entre a legislação anterior e a legislação atual. Eu diria que se nós pudermos dizer que há um destaque específico na lei nova de licitações, que é a lei 14.183 de 2021, é a questão relacionada com a governança e o planejamento das contratações públicas. Nós tínhamos uma legislação que era a 8666 e a 10.520, uma que tratava as licitações em geral e outra que tratava os pregões. E era uma licitação apenas de procedimento. Eu tinha lá a regra de como fazer e de como implementar uma contratação. Agora não. Agora a Lei 14.183 trabalha em cima do aspecto de governança. Então ela fala de como funciona a estrutura, de como tem que ser os procedimentos, de como tem que ser a ação de cada um dos agentes públicos que estão envolvidos dentro do processo licitatório. E em função disso a gente entende que é uma lei muito mais completa e que se alinha
com outras normas que também são mais recentes e que passam a trabalhar a administração pública como um centro específico de governança, destacadamente a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101. Então, a grande diferença passa por essa questão de governança e gestão, e aí todas as outras mudanças são muito interrelacionadas com essa questão de governança e gestão, no meu modo de ver. E, doutor Marcelo, o senhor acredita que os municípios brasileiros estão preparados para aplicar plenamente a nova legislação? Não, Thomas. Se nós pensarmos que a ideia é melhorar a estrutura, melhorar a gestão e olharmos para a administração pública, você acredita que vai concordar comigo, os órgãos menos preparados sempre são os municípios. Por algumas razões que não dá para a gente esgotar aqui, mas dá para a gente pelo menos pontuar algumas delas. Primeiro, os municípios são os locais onde tem menos preparação e capacitação dos funcionários. Isso é uma realidade. Se comparado com o governo federal, com os governos estaduais, também tem uma remuneração mais baixa. Então, ele consegue captar servidores menos qualificados. E ele não tem, estruturalmente e historicamente, uma organização muito bem definida. Esses fatores e outros mais que a gente poderia passar uma tarde aqui conversando com você sobre isso, contribuem para que eu possa dizer que, comparativamente, com os órgãos públicos estaduais e federais, os municípios são os menos preparados e, portanto, os que mais enfrentam hoje dificuldade para fazer a aplicação efetiva da 14.183. E, doutor Marcelo, na sua opinião, quais os dispositivos da nova lei têm potencial para gerar mais eficiência e economia para os cofres públicos? Potencial de eficiência são aqueles que, no meu modo de ver, estão vinculados à questão relacionada com a governança e a gestão. Então, quando eu falo lá que eu tenho que ter um plano de contratação anual, quando eu falo lá que eu tenho que, a cada processo licitatório, criar um estudo técnico preliminar, que é uma reflexão mais profunda sobre o que eu estou contratando, eu trabalho no aspecto de eficiência. Já no aspecto de economia, eu diria que é a concentração do processo de julgamento na inversão das fases, ou seja, eu primeiro julgo o preço e depois olho a questão de habilitação do licitante. Historicamente não era assim. Se você voltar na 8666, eu fazia primeiro aquilo que nós chamávamos de fase de habilitação e depois passávamos para a questão de julgamento. Isso fazia com que eu despendesse uma energia muito grande numa parte que era estéril, ficar vendo se você tem documento ou não. Hoje, como eu trabalho, a grande maioria, 90%, 95% das licitações são feitas com essa chamada inversão, eu primeiro julgo o preço. E depois eu olho se você tem capacidade. Ao fazer isso, eu acho que eu contribuo decisivamente para a redução dos custos. Isso já vem do pregão, o pregão introduziu isso lá em 2002 e agora, em 2021, com a 14.103, foi incorporado em definitivo para toda a legislação. Então, me parece que a economia está um pouco vinculada a esse aspecto. Doutor Marcelo, como equilibrar a necessidade de controle dos órgãos fiscalizadores com a necessidade de agilidade na gestão pública? Essa questão do controle, Thomas, eu acho que é uma questão extremamente importante e delicada. E acho que a 14.133 contribui para isso. Nós percorremos um processo de grande desconfiança do servidor público, do agente público. E em contrapartida a essa desconfiança, o que acontece? Aumenta o sistema de controle. Mas nós temos que ter em mente que o controle não pode ser algo paralisador, algo que paralise os procedimentos. Eu acho que a 14.103 tem muito a contribuir para isso. Seja nos critérios de controle que ela estabelece, porque ela estabelece que eu tenho que controlar e que eu tenho que ter um termômetro muito sensível entre saber o que é uma ilegalidade ou o que é uma improbidade. Sim. Uma ilegalidade, ainda assim, eu posso dividi-la em alguns níveis, alguma mera irregularidade, algo que seja superável, algo que seja sanável, algo que seja revisto e superado por mecanismos que não são o desfazimento do contrato, a anulação do contrato em si.
A 14.133 me parece que trabalha muito forte essa questão e prestigia a ideia do interesse público. Aquilo que tiver mais condizente com o interesse público é que vai prevalecer. Entendi. Se o interesse público estiver dizendo, olha, siga com o contrato, porque é mais barato, é mais significativo, é mais importante ter esse objeto, apura depois a responsabilidade de quem deu causa às irregularidades. Mas não faz aquilo que nós fazíamos até agora, historicamente, de achou um erro, mata o processo. Isso me parece que a lei, ainda de uma forma ainda incipiente, traz isso. Eu digo incipiente por quê? Porque se nós olharmos historicamente, isso que ela faz é uma mudança brutal de paradigma, de mecanismo e de forma de ver o problema. E aí, colocar na prática, em que pese a lei já esteja em vigor, é algo demorado. Sim. Eu não coloco na prática e mudo a forma de ver das pessoas de uma forma muito rápida e tão assim eficiente. Então, me parece que tem uma norma, a norma começa a ser trabalhada, os tribunais começam a pensar em cima dessa norma e sabe você que a reboque dessa norma vão vir os julgamentos, vão vir a jurisprudência, vai vir a sedimentação e uma pacificação de um procedimento e de algo que vai prestigiar essa questão do interesse público. Vários artigos da lei trabalham em cima dessa métrica. E que é uma métrica que está vinculada com o aspecto de governança que eu falei no começo. A ideia principal não é processo pelo processo. A ideia do principal é um processo que tenha efetividade, um processo que tenha função, um processo que tenha algo a contribuir para a satisfação do interesse público, que é o fim último sempre da administração pública como um todo. Doutor Marcelo, se a gente analisar essa nova lei, eu vi que também tem um dispositivo sobre arbitragem e comitê de resolução de disputas. E esse ano a gente celebra os 30 anos da lei de arbitragem no Brasil, que é de 1996. E a minha pergunta é, na sua opinião, esses meios alternativos de solução de controvérsias para esses contratos públicos, ele tem avançado muito no Brasil? Muito é uma palavra forte, mas tem avançado. Você coloca aí os 30 anos da lei e eu me recordo muito fortemente que ao longo desse período, talvez nos primeiros 15 anos, nós do direito administrativo, nós do direito municipal, nós que lidávamos com licitações e contratos públicos, praticamente não tratávamos dessa questão. Isso começou a ser tratado quando começou a tomar forma nas concessões e nas parcerias públicas-privadas. Aí você pega lá a 11.079, que começa a tratar um pouco dessa questão, as mudanças que foram feitas depois. Mas se você voltar na lei de concessões originária da de 85, não tinha essa matéria. E, de certa forma, também não tinha essa matéria no contrato administrativo, que era da 8666 e da 10.520. Quando a 14.133, lá nos seus artigos que tratam dessa matéria, começa a trabalhar com as mecanismos alternativos de solução de conflito, ele traz para dentro do debate exatamente essas situações, que são situações de grande importância, mas que vão demorar um tempo para maturar. Por quê? Porque se elas não estiverem delimitadas na regra contratual, não vai dar para eu fazer. Sim. Então, é diferente de outras questões. Tem algumas questões que já estão sendo usadas, implementadas e julgadas. A questão da solução alternativa de conflito precisa que eu licite, contrate, comece a executar o contrato e a usar o mecanismo. E isso leva um tempo. Porque para eu usar o mecanismo, eu preciso ter um problema. Porque se eu tiver um contrato que se executa regularmente, linearmente, ele não vai ter solução alternativa de conflito, porque não vai ter conflito. Sim. Vai ter resolução natural do objeto. Então eu vou ter que ter uma licitação, um contrato, um problema e solucionar esse problema por situação alternativa. E aí, me parece que eu vou conseguir sedimentar. O que eu tenho hoje, eu posso dizer, é um suporte legal para fazer isso, que eu não tinha há 10, 15 anos atrás, em que pese eu tivesse a lei já há 30 anos. O que falavam os administrativistas? Tá bom,
existe a lei de arbitragem, mas ela não está posta dentro do aspecto da legislação de licitações. Isso vai ganhando corpo e me parece que se nós voltarmos a conversar daqui 5, 10 anos, nós vamos estar falando disso como uma realidade muito presente. Em outras palavras, preenche o princípio da legalidade, do direito administrativo. Perfeito. Doutor Marcelo, aqui a gente tem um bloco especial que nesse primeiro bloco você pode sugerir aqui um livro, um filme, um documentário, mas você responde isso pra gente no nosso segundo bloco. E eu vou pedir para que a nossa produção solte a vinheta. Pessoal, retornando ao nosso programa Contrato Social Podcast, hoje com o Dr. Marcelo, que tratou já de alguns assuntos importantes sobre o direito público. Dr. Marcelo, que livro ou filme ou documentário você indicaria para os nossos telespectadores? Eu ia fazer a indicação de um livro normal de literatura que eu gosto muito, que seria O Processo do Kafka. Mas o Thomas me deu a liberdade de, além de fazer uma indicação, fazer uma propaganda. Então, também faço aí a indicação do meu livro sobre licitações, que está na 3ª edição, que é um livro voltado sobre tudo aquilo que nós estamos conversando aqui e que aborda ponto a ponto as questões da Lei de Licitações da 14.133. E também um outro livro que eu fiz, que é sobre os contratos, que os dois completos geram a análise da lei como um todo. Então, perdoando aí a presunção de indicar o meu próprio livro, eu faço ele como referência para os colegas. Doutor Marcelo, tivemos este ano na Fiesp, num super debate com a Ampesp, com especialistas no direito público, gestores, prefeitos de pequenas e médias cidades, falando sobre temas importantes. Como é que você... qual que é a sua opinião sobre esses debates públicos, né, aprimoramento, capacitação para os gestores de pequenas cidades? Thomas, na linha daquela pergunta que você me fez e que eu te respondi, que a grande dificuldade está para os municípios, e considerando que eu trabalho com isso há mais de 35 anos, eu percebo nos últimos anos que eu tenho que contribuir de alguma forma para que isso mude, para que a gente possa chegar num determinado momento e falar assim, eu contribuí para uma mudança. E se eu puder dizer como que eu imagino que eu posso contribuir, é tentar participar e fomentar essas questões relacionadas com capacitação no que diz respeito a tudo que envolva a parte de direito público para os municípios, especialmente os municípios pequenos. É esse o motivo pelo qual eu atuo na Ampesp, que você mencionou. A Ampesp é uma associação de pequenos e médios municípios do estado de São Paulo. Eu tenho a honra de auxiliar o pessoal lá da direção, tanto o Adnan quanto o Bruno, e sugerir temas para os debates. Então, o evento da Fiesp, nós sugerimos uma programação. Depois, agora nós estamos começando a ter um debate que é o Ampesp na área, que começa amanhã com um debate numa cidade ali próximo de Piracicaba, que é Laranjal Paulista, e depois vai ter alguns ao longo do ano, para que cheguemos lá em novembro e possamos ter o Fomenta, né? Que é um evento do qual eu sei que você participa, já encontrei você por lá, e que nós vamos para a 5ª edição, e que dessa vez vai ser lá no Grande Hotel de Água São Pedro, lá no município de Água São Pedro. Então, eu acho que esse tipo de evento ajuda a fomentar, ajuda a disseminar conhecimento. Vão lá pessoas da mais alta capacidade técnica e que muito provavelmente os municípios de pequeno porte não teriam condições ou capacidade de ouvir. Uma, eles não saberiam nem a quem recorrer. Outra, eles não teriam acesso a essas informações, e com eventos desse tipo, eles começam a ter acesso a coisas que quase sempre fica restrito a grandes debates, a grandes públicos, a públicos mais, vamos dizer assim, em tese selecionados. Então, fomentar isso junto aos municípios de pequeno porte, para mim, se eu tiver condições de, nos próximos anos, seguir fazendo isso, eu acho que vai ser uma coisa interessante. E tanto é que nessa linha... nós estamos juntos aí no IGMIB, que é um outro instituto que nós estamos iniciando a fomentação, e que acho que a gente vai ter condições de debater e bater papos de vários assuntos, cada um na sua área de experiência, para poder levar esse conhecimento aos municípios de médio e pequeno porte. Doutor Marcelo, falando de inovação,
Como é que a tecnologia, a inteligência artificial, a digitalização dos processos deve impactar as licitações nos próximos anos? Olha, a inteligência artificial, você é um estudioso disso também, eu percebo das suas publicações na internet, das suas intervenções técnicas. A inteligência artificial veio para ficar e não tem como a gente fugir dela. O que a gente precisa fazer, no meu modo de ver, é fazer um bom uso da inteligência artificial. Nos processos licitatórios, nas contratações, nós vamos ter aí duas grandes frentes, na minha visão. Uma delas é a favor do próprio poder público. Isso vai permitir que a equipe do poder público tenha instrumentos para fazer frente às suas necessidades. Na hora de escrever um estudo técnico preliminar, um termo de referência, um edital, quem souber manejar bem a inteligência artificial vai poder fazer um bom uso disso. Do lado do particular, que é o prestador de serviço, o contratado, por sua vez, eu acho que vai ampliar a competição, porque eu vou ter muito mais recursos para poder baratear o meu custo de prestação de serviço e para poder entregar um melhor serviço para o poder público. Então, no final das contas, eu acho que o resultado vai ser positivo. Todos vão sair ganhando em função da intervenção da inteligência artificial. O que a gente não pode deixar acontecer é um uso inadequado, e que nós da advocacia já estamos começando a ver. Então a criação de teses que não existem, a indicação de decisões e jurisprudências que também não são verdadeiras, que muitas vezes são usadas ou mal utilizadas por quem quer que seja aí no mercado. Então eu acho que depurada essa distorção, acho que a ferramenta vem positivamente. E sem contar que elas entram nas prestações de serviço de uma forma muito forte, né? Eu começo a prestar serviço com muito mais qualidade, eu começo a entregar tecnologia para o poder público. Né? Imagina a tecnologia voltada para o serviço de saúde. Sim. Marcação de consultas, agendamento, prontuários, tudo isso vai. Na escola, por exemplo, isso ser trabalhado a favor do professor, para ele preparação de aula, banco de dados para os alunos poderem consultar livros. Então, eu acho que isso tudo é positivo. Doutor Marcelo, o que os gestores municipais precisam fazer hoje para preparar suas administrações para as contratações públicas no futuro? Eu acho que se ele pensar na palavra de governança, ele sai na frente. Ou seja, se ele imaginar que ele tem que criar uma estrutura, que ele tem que criar procedimentos e que ele tem que estabelecer regras e fluxos para que isso aconteça de forma melhor, ele já sai na frente. E aí, porque isso tudo, o resto vai ser decorrência. Ele, ao criar estruturas, ele vai dizer quem faz o quê e como faz. Aí as pessoas que têm que fazer vão poder saber o que elas precisam estudar para poder fazer. Quem está do outro lado, que é o privado, vai saber o que eu tenho que fazer para poder sair vencedor de um processo como esses. E aí eu vou provavelmente ter um sucesso e uma segurança maior. Nós trabalhamos basicamente na administração pública para garantir aquilo que nós chamamos de segurança jurídica. A governança me parece que vem para contribuir com isso. Doutor Marcelo, se o senhor pudesse deixar uma única recomendação para prefeitos, vereadores e servidores que estão iniciando uma nova gestão, qual seria? Prestigie o servidor, prestigiando a governança. Estamos próximo ao fim do nosso programa, doutor Marcelo, mas antes disso, pensamento de futuro. Após mais de 3 décadas aqui dedicadas ao direito municipal e às contratações públicas, qual legado o senhor espera deixar para as futuras gerações de gestores e operadores do direito? Eu atuo, como disse a você, Thomas, há mais de 30 anos na área do direito público. E tenho refletido demais nos últimos tempos nessa pergunta. A gente vai chegando numa fase que a gente já está do meio para o final da atuação profissional, porque não espero advogar mais 30 anos, né? Então, certamente já estou na parte conclusiva, mais 10, 15 anos. E sempre fico pensando nessa pergunta. E é o motivo pelo qual me faz pensar e conduzir a minha atuação para essa parte da capacitação e do planejamento em geral.
se eu só contribuísse com processos específicos e que eu defendesse um cliente, eu não conseguiria pensar em nada que seria um legado. Mas se eu conseguir pensar em algo que vai ficar, perpetuar, eu tenho que pensar nesse aspecto de governança e de ajuda e apoio nessas questões relacionadas com as normatizações e com as estruturações administrativas. Doutor Marcelo, aqui já para a gente chegar ao fim, a gente queria deixar espaço para você colocar suas considerações finais ao nosso programa. Thomas, eu agradeço o seu convite. Eu queria dizer que o seu podcast ele atinge uma variedade muito grande de pessoas e acho que isso está muito em linha com isso que eu coloquei para você agora. Para mim isso é uma satisfação, poder participar de um evento como esse e que já vi pessoas de grande importância sentado aqui no meu lugar conversando com você. Isso é o que mais me satisfaz e o que mais me honra, pelo motivo pelo qual eu te agradeço, especialmente por ter me deferido essa oportunidade. Pessoal, eu queria aqui agradecer a participação de vocês até esse presente momento e fazer um agradecimento especial ao doutor Marcelo, que é um craque em direito público, e muito obrigado pelas suas reflexões aqui no nosso programa Contrato Social. Doutor Marcelo.